Qual o impacto das redes sociais, das novas tecnologias de comunicação no marketing e no mercado publicitário? Hoje, a gente sabe, as mídias sociais têm sido utilizadas pelas mais diversas marcas para ampliar o seu alcance, para aumentar sua visibilidade. Afinal, a criação de conteúdo de qualidade e compartilhável tem atraído cada vez mais novos seguidores e aumentado o público das marcas. O fato é que a indústria criativa e o chamado ecossistema da comunicação cresceram. Pequenos anunciantes agora fazem os próprios filmes, anunciando no Instagram, no YouTube, no TikTok, muita gente anunciando também no Google. E a gente quer entender um pouco mais essa quebra de paradigma, conversando agora com o presidente da ABAP Bahia, ele que também assumiu o posto de diretor da ABAP Nacional, o publicitário Américo Neto, conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Américo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, meu amigo Ernesto. Que bom estar aqui. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Pois é, tem também esse advento dos influenciadores digitais, uma ascensão, não é, de influenciadores digitais. Muitas marcas, Américo, preferindo investir diretamente em criadores de conteúdo ao invés de agências de publicidade tradicionais. Como é que você enxerga essa quebra de paradigma, hein? Todos os setores estão sofrendo as transformações do digital, das novas tecnologias, e na publicidade não tem sido diferente. Mas isso tem sido positivo para a gente, tá? Os influencers, eles têm feito parte dos planos de mídia. A gente reserva uma parte da venda, da verba, do cliente, do anunciante, e seleciona influencers que tenham fit, que tenham a ver com aquela campanha, aquele momento daquele anunciante. Então, hoje já existem, Jefferson e Ernesto. Mas diminui a verba do investimento em rádio? Porque, exatamente, os veículos tradicionais são os que mais estão sentindo na pele, não é? Não necessariamente. Só para concluir sobre os influencers, já existem agências especializadas na curadoria de influencers, e essas agências estão entrando na BAP, inclusive nacionalmente, tá? Aí voltando agora para o assunto da mídia tradicional. Não, muito pelo contrário. Assim, alguns veículos de comunicação sofreram mais pelos hábitos dos consumidores. Então, o meio impresso é quem está sofrendo mais. Mas se você olhar aqui a rádio ampliou sua audiência no Brasil e no mundo pós-pandemia. As rádios cresceram para a internet, para o YouTube, multiplataforma. Interessante, o rádio é um veículo que ficou fora da curva, né? Porque, de fato, eu com esses chutei na adventos... canela dele exatamente para ele levantar a nossa bola. E o WhatsApp, o WhatsApp tornou o ouvinte mais próximo, então deixou tudo mais perto, fez com que a interação fosse maior. As pessoas o tempo inteiro estão querendo saber o que está acontecendo de novo. Se tem um engarrafamento, quer saber o que está. Se tem uma notícia quente, quer saber o que está acontecendo. Então... Casou bem, né? Casou bem, e o rádio cresceu a audiência. O que tem sofrido um pouco é o impresso. E não vou dizer o veículo de comunicação, sei lá, o portal de notícias, o agente de notícias. Porque se você pegar o The New York Times, ele cresce. Ele está muito maior do que ele era. Porque eu não podia assinar o The New York Times, porque não dava para imprimir o jornal para eu receber na minha casa. Hoje eu assino. Eu leio online e a plataforma é sensacional. O impresso teve que migrar para o digital. Para o digital, mas se você pensar que ele é um agente de notícias, ele continua funcionando, ele muda o formato e ele cresce. Alguns veículos impressos, inclusive, deixaram de existir nesse formato impresso. Sim. E hoje só existem no formato digital, né? Mas chamaria a atenção também assim, que material impresso tipo jornal segmentado, jornal gratuito. Se for no Japão hoje, foi entrar no metrô, tem um jornal gratuito sendo entregue lá. Então, jornal gratuito, segmentado para um nicho, uma revista de um segmento industrial, de máquinas industriais. As pessoas vão lá. O segmento de equipamentos hospitalares. Aí os hospitais recebem essas revistas gratuitamente. O anunciante paga o conteúdo. Eu visitei recentemente uma em Chicago, uma revista em Chicago, segmentada, nichada e que não cobra das pessoas. A gente tem aqui sucesso como a revista Amo Horto, a Vilas Magazine, né? Cadê o Síndico? E do ponto de vista da criação de conteúdo, Américo, hoje a gente tem aí a inteligência artificial fazendo tudo que você pode imaginar. É uma ferramenta que ameaça os criadores de conteúdo tradicionais ou é também uma nova adequação?
Eu costumo dizer que eu sou sempre o otimista da mesa, né? Eu sempre olho por um lado positivo. Olha, as agências usam desde o segundo semestre do ano passado a inteligência artificial aqui na Bahia, tá? E mundialmente também visitei agências agora que estão usando. Existem alguns quesitos, por exemplo, direito autoral. Hoje você não tem direito ao que é criado pela inteligência artificial. Então a gente usa a inteligência artificial como um apoio, mas se a gente vai veicular algo, a gente troca esse material para o cliente poder ter o direito autoral dele. E tem sido uma ferramenta muito útil. A gente consegue fazer layouts que eram inimagináveis, difíceis de fazer com foto, com ilustração. Então tem sido uma ferramenta que tem ajudado muito, facilitado a criação de locução, de texto. A gente tem olhado muito positivamente. E eliminado o papel de alguns profissionais? Eu diria que mudado, porque vai surgir o papel do, redator de prompt, né? A pessoa que vai pedir para a inteligência artificial fazer o curador do que está vindo de lá. Essa é uma função em ascensão, né? Talvez, né? Agora, Américo, e as agências? Porque com esse espaço cada vez maior do digital, também todo mundo resolve ser agência, todo mundo resolve fazer planejamento, fazer produção, como o Jefferson estava falando, por conta dessa facilidade. Você cria, realiza, né? Se aquilo ali pode até ter uma embalagem bacana, se vai funcionar ou não, são outros 500, né? Mas não aumenta muito também a concorrência aí, às vezes uma concorrência desleal de uma agência estruturada com a equipe, etc. De repente, um doido varrido que vai lá e ganha uma conta sozinho praticamente. Eu diria que vai ter agência para cada tamanho de sonho de empresário. Então, depende do empresário que quer chegar, ele vai escolher a estrutura que é boa para ele. E aí, vejo por outro lado, vejo que essa facilidade da tecnologia, essas menores agências que estão surgindo, elas são opções para pequenos anunciantes que estão crescendo. E se essas agências podem crescer e se estruturar, ou esse anunciante depois pode desistir daquela agência, porque já ele cresceu e aquela agência já não atendia, ele migrar para outro. Mas os pequenos anunciantes já não estão anunciando por conta própria, também, nessas próprias plataformas, seja um Google, um Facebook, uma Amazon, ou seja, o poder de negociação das agências diminui? Vamos sempre lembrar que eu sou otimista da mesa, tá? Sempre lembrar disso. Então vamos lá, primeira coisa, são tantas opções que chega um momento que o empresário fica na dúvida. E é muito comum nós sermos procurados dizendo assim, eu não sei mais o que fazer. Eu fiz tal coisa que deu certo, tal coisa que deu errado, me ajude, porque é uma quantidade incrível de opções de mídia que o anunciante pode fazer. Então vejo o contrário, e isso tem sido fato no faturamento das agências, no tamanho das agências. Uma agência grande no Brasil, há anos atrás, tinha 300 funcionários. Hoje nós temos agências brasileiras com 800 funcionários. Nós temos agências baianas com mais de 200 colaboradores. Isso nunca existiu. Você está me lembrando aqui um papo que a gente teve, você estava mostrando esses números naquela reunião que a gente fez do Screen, né? Lá, ano passado ainda, né? Tá na hora agora de voltar, inclusive, né? Você como otimista da turma, o olhar que você tem sobre o nosso mercado baiano hoje, você está otimista em relação às perspectivas que a gente tem agora? Levi estava comentando agora um grande empreendimento na área de mineração, tem muita perspectiva nessa área. O pessoal está se ebulindo aqui para a economia do mar, para também ter muito investimento na faixa litorânea, no interior também. Isso anima o mercado publicitário. Esse dinheiro ele vai circular também no nosso pedaço? O dinheiro já tem circulado. Nós experimentamos um crescimento nas agências e nos veículos no ano passado. Eu conversei com diversos players, rádio, televisão, portal de notícias, empresa de mídia exterior, outdoor, várias fizeram o melhor ano da história, cresceram absurdamente, algumas fizeram o melhor ano da história. Isso tem acontecido também nas agências de propaganda. De um modo geral, pequenos anunciantes que antes não tinham dinheiro para fazer aquela campanha de outdoor, não tinham dinheiro para fazer aquele anúncio de jornal. Hoje ele, com uma verba menor, consegue estar com conteúdo todo mês na rede social dele. Ou seja, ele tem a mini Globo dele, ele tem a mini rede de televisão dele. Então, fez com que ele demandasse a necessidade de agências e aí de diversos portes, tá? Então, esse dinheiro já tem circulado, Ernesto. A gente vai ver a economia. Ontem eu acompanhei uma apresentação do segmento de moto. O segmento de moto vem crescendo mês após mês na Bahia desde a pandemia. Assisti ontem um segmento de moto na Bahia. Isso é sinal de que a base da pirâmide está consumindo. Então, a gente tem consumo. Você vê lançamento imobiliário aquecido.
médio e topo da pirâmide consumindo, Minha Casa Minha Vida vendendo bem e imóvel para investimento. Você está vendo verdadeira transformação nos bairros, com novos prédios, novos empreendimentos. Então, até que mais cedo teve uma polêmica. Tem muito investimento público também, né? Sim, o governo do estado, ontem o secretário esteve lá, André Curvelo, um abraço para ele no nosso evento. Ele é um dos maiores anunciantes da Bahia, o maior anunciante, e democratiza a verba, espalha pela Bahia inteira. O governo do estado, né? O governo do estado. Agora, Américo, diante dessa mudança toda, questões relacionadas à ética, transparência, o que eu quero te perguntar, o que você encara como desafio? Você é um cara otimista, já deixou bem claro aqui, mas o que te instiga, o que te provoca, o que ainda faz você procurar enxergar como esse é o caminho ainda a ser construído e que eu não tenho ainda o domínio sobre ele, porque essas novas tecnologias, elas subverteram tanto essa realidade que hoje ainda tem algum nó para ser desatado. Que nó seria esse? Eu vou separar essa pergunta em duas partes da resposta. Eu, como gestor de uma agência da Via Mídia, minha empresa, o maior desafio é saber onde é que isso vai parar. Porque o modelo que eu conhecia de agência de propaganda, o organograma que eu conhecia, nós rasgamos, jogamos fora e nós não sabemos. Outro dia eu estou me batendo para fazer o organograma, estou consultando agências do Brasil e de fora, amigos meus, para me apresentarem como eles estão organizando as agências, os novos cargos, as novas funções, como é que organiza arquivo de vídeo. Nós nunca fomos produtora de vídeo, nós não sabemos quando vem a base de imagem, o que a gente bota, como é que decupa, como é que classifica, gestão de equipamento. É uma vida completamente nova. Jefferson, antigamente na convenção coletiva dos publicitários, as agências eram obrigadas a fornecer leite para o pessoal do estúdio. Você tem ideia de como não existe mais estúdio de agência. Né? Praticamente a gente tem a parte de arte final, mas ainda é bem reduzida. Agora, como a BAP e como o Brasil, nós estamos tendo um problema nos influencers. Hoje, se você chegar no CONAR, 60% das queixas sobre a propaganda enganosa, ou propaganda agressiva, ou propaganda irregular, está ligada aos influencers. Teve caso de influência infantil, só não falou de bet, mas falou de tudo que ele não podia falar, ou seja, uma criança não falou. Isso é porque não existia esse tipo de mídia, não existia esse tipo de fluxo de dinheiro e não existe legislação para isso. Você está falando em controlar conteúdo nas redes sociais, Américo, né? Você é um chavista comunista perigoso. Não é controlar. Como é isso? É disciplinar o conteúdo pago, porque uma criança não pode fazer propaganda de aposta. Porque quem segue ela são outras crianças. Então não pode tudo na internet, né? Não pode tudo na internet, como não pode tudo na propaganda. Em lugar nenhum pode tudo. Né? Então, é a coisa da ética que Jefferson perguntou mais cedo. Ou seja, é a falta da regulamentação, que ainda não existe, a tal regulamentação para as mídias sociais também, que se discute tanto hoje. Esse é o nó que tem que ser desatado. E tem se discutido, tem avançado essa discussão? Tem avançado, a gente tem aprendido, o CONAR tem atuado nisso, o CONAR é o nosso Conselho de Autorregulamentação, é uma coisa que as agências fizeram junto com os veículos, suspende mídia e orienta o anunciante. Quando o anunciante deixa de dar o dinheiro, o cara melhora. Então a gente tem casos de influências que já procuraram advogados para se orientar, já procuraram pessoas ligadas à área de ética para se orientar, porque o anunciante cortou a verba, porque pegou mal para ele. Então hoje ainda não temos uma legislação adequada a isso. O CONAR tem feito esse papel de mediador e os grandes anunciantes têm controlado. Opa, eu não vou investir nessa pessoa, nesse influencer, porque ele não tem cumprido as regras. Então é um troço complicado, até porque você tem, no caso do CONAR, o universo de pessoas para se submeterem à autorregulamentação é relativamente pequeno, né? Acontece, tranquilo. Um cliente te chamando. Algum cliente aí batendo. Tá querendo uma reunião, ouvindo essa conversa. Botei o celular no silencioso, mas toca um alarme em 7h50. Agora, quando a gente vai para o digital, Américo, e você está falando dos influenciadores, é um universo gigantesco, né? De pessoas que estão atuando, que estão se propondo a ganhar dinheiro com isso, né? Como é que controla, na base da autorregulamentação, dá para fazer esse filtro com esse recorte ético aí que o Jefferson estava chamando a atenção? Primeiro no controle da audiência também, né? A gente hoje, eu peguei uma notícia rápida aí que o Davi já perdeu alguns seguidores, uma quantidade de seguidores. Então, o gosto do consumidor, da audiência, é o primeiro controle, né? Atrair, conquistar a audiência. E aí nós não vamos aqui entrar no mérito se é bom ou ruim.
Porque isso também acontece com portais de notícias, acontece com programa de televisão, então sempre existiu. Então a audiência é o primeiro controle. Depois, sem dúvida, o conteúdo que ele gera ser adequado à marca, porque se ele falar coisas absurdas, as marcas não vão querer se aproximar daquilo ali. Como também programas que mostravam sangue o tempo inteiro, muitos anunciantes não investiam naquele programa porque não ficava bem na sua marca aparecer ali. Então, a publicidade, ela usa um meio para chegar no seu cliente. Se esse meio não for adequado, não for seguro, não for um ambiente regulado, não for um ambiente de qualidade, ele não vai usar aquele meio depois de um tempo. Recentemente teve essa regulamentação de dados e privacidade, como, por exemplo, o LGPD, não é verdade? Em que você tem lá, em tese, a segurança de que seus dados não estariam sendo compartilhados e tal. Esse é um ponto também que desafia as agências de publicidade, uma vez que essas informações são disseminadas de uma forma meio, em tese, sem controle ou não? Esse é um ponto que a gente já atuou lá atrás. Quando a lei surgiu, a gente fez seminários, inclusive via ABAP. Muitas agências contrataram e fizeram os procedimentos para se adequar à LGPD. E hoje tem sido muito melhor para a gente. Eu sempre brinco que boa parte das leis vem para corrigir quem está fazendo o uso errado. Então a gente recebia vendas de base de dados que eram colhidas ilegalmente. Isso sumiu, nunca mais via acontecer. Mas ainda existe. Mas nunca mais via acontecer. E aí, as agências pararam de usar porque isso é arriscadíssimo. Todo mundo teve que gastar um pouquinho para se adequar, porque custa, né? Sim, teve custo Mas as multas com a parte jurídica mais, e tudo. Ontem à noite eu visitei uma farmácia, perguntei se tinha um remédio, antes mesmo de me darem a resposta, qual é o seu CPF. Ou seja, a farmácia fica sabendo toda a seu histórico de meu compra. Histórico de compra, minhas preferências. Esses dados, eles são... Qual é a garantia que eu tenho de que eles não vão estar sendo compartilhados em Américo? A garantia é que se um dia você descobrir que ele foi compartilhado, você pode processar, ele vai ser muito bem multado. Mas como é que eu vou descobrir? Mas com o tempo, isso acontece às vezes. Regra quando já é tarde demais. Primeiro, existem os vazamentos de dados que existem, hackers e tal. Mas segundo, vamos olhar agora pelo outro lado. Você, não sei, eu recebo, volta e meia eu recebo um alerta assim. Seu medicamento está perto de acabar. Você não quer receber em casa antes de ir na farmácia com entrega grátis. Então, exatamente. Eu prefiro ceder os meus dados para um ambiente controlado e que, claro, existe um pequeno risco, mas eu ser atendido melhor, ter uma experiência de consumo melhor, de compra melhor. Mas é assustador ao mesmo tempo, não é? Eu fico imaginando o seu cartão de crédito. Esse é que sabe mais. O seu celular e o seu cartão de crédito. Seu celular sabe onde você está dormindo, onde você está passando a noite. Seu celular sabe o que você está assistindo, o que você está ouvindo, que horas você faz cada coisa, seu celular está sabendo. E com a perspectiva... Com a sua autorização, com a perspectiva de isso se tornar... atingir um nível de grandeza muito maior do que o que já ocorre hoje em dia, não? Eu fico olhando minhas filhas, eu tenho filha de 15 e 12 anos, e eu peço o tempo inteiro, porque cada segundo elas olham o celular. Essa nova geração faz parte do dia a dia, da vida. Assistem tudo por ali, passa o tempo inteiro, e se a conversa, ela fala assim, você parou de falar. Aí tá numa mesa jantando, ela pegou o celular e falou, opa, celular não pode na mesa na hora do jantar. Não, porque você parou de falar. Quer dizer, como se eu tivesse falado sem parar, para não realmente... Deu uma brecha aqui agora para acessar. Realmente isso vai ser, essa interação com a tela é poderosa. Agora, o advento aí da inteligência artificial, me parece, é o novo momento, não? Dessa revolução tecnológica toda que vem ocorrendo desde o surgimento da internet. É um novo momento, estamos aprendendo mesmo. Perguntamos muito agora numa viagem de imersão que fizemos a Nova York, outras agências baianas, visitamos grandes agências lá, perguntamos o que é que eles estão usando, como estão usando. Agora, quem souber vai sair na frente. Quem puder aproveitar vai sair na frente. Vai conseguir explorar o máximo da tecnologia. A BAP tem se dedicado a isso, tá, Jefferson, Ernesto? A tentar trazer o conhecimento do que já se sabe, de como usar bem a inteligência artificial para ajudar no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas não fique preocupado, não. Eu escrevo muito, Ernesto escreve muito. Aquele discurso que você fez, Ernesto, que é o brilhante para o Nelson Cadena, a inteligência artificial nunca será capaz de fazer.
Nunca será capaz de fazer. Você acha que não? Não consegue. É porque ele replica várias coisas e junta várias coisas. Ou ainda não consegue. Então ele consegue resolver algumas coisas, do tipo revisar o seu texto, melhorar a pontuação, vírgula, contribuir com alguns outros insights. Mas cria textos fantásticos Claro. também. Inclusive, já há livros publicados só com o dedo da inteligência artificial. Total. Texto complementa imagem, faz cenários que não existem no mundo real. A gente está diante de um Faz mundo, qualquer coisa. Um mundo fantástico, maravilhoso e desafiador também. Américo, muito legal o papo, muito obrigado, publicitário Américo Neto, que é presidente da ABAP Bahia, ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, hoje também diretor da ABAP Nacional. Papo bom, seja sempre bem-vindo conosco, muito obrigado, bom dia. Jefferson, bom dia, muito obrado, Ernesto, que bom lhe rever, meu amigo. Igualmente. Bom dia, ouvintes da Tarde FM, excelente quinta-feira para todos. Abraço, 7h56.